Quando eu ando ali no bairro onde a gente mora, muitas vezes eu vejo estacionado ali perto um carro. Eu não vou dizer o modelo, nada, porque a ideia não é expor ninguém. No vidro traseiro tem um adesivo, diz assim: adeus vovô, e aí tem um nome, eu sei, não vou falar aqui também, mas aquilo gravou, porque eu já vi várias vezes. Você foi um excelente vovô, um pai tão querido, e você sempre vai ser lembrado na nossa casa. Irmãos, isso parece uma ideia boa, mas não é. Não é. A vida tem que caminhar para frente, irmãos. Nós não podemos ficar ancorado numa situação de perda. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas más. Mas nós temos uma vocação celestial. Deus tem um propósito na nossa vida, então nós precisamos caminhar para frente. Porque a vida é feita de estações. É o que está escrito aqui, a vida é feita de estações. Muito obrigado, os moços da mídia, olha que painel bonito, ali nós temos o inverno, a primavera, o verão, o outono. Hoje é o último dia do inverno. Amanhã às 3h19 começa a primavera. Deus é um Deus de estações. Ele vai virar estações aqui nesta noite. Obrigado, querida. O Senhor fará isso porque Ele é bom. Nós precisamos estar dispostos a nos despedir de coisas que nos fazem mal. Coisas que nos afetaram negativamente. Nós precisamos estar dispostos a soltar as amarras e caminhar para frente. Aleluia! Que o seu coração nesta noite esteja aberto para esse agir de Deus. Na quarta-feira, quando voltávamos do culto, a pastora Auriana me deu uma notícia que me desagradou demais. E aí no outro dia eu comentei sobre aquilo, e daí quando lembrava eu comentava outra vez. E a quinta-feira passou assim, a sexta também. E quando nós estávamos no carro na sexta, eu falei outra vez, e aí eu me apercebi. E eu disse, isso é um assunto que já foi. Isso não nos interessa mais. A pessoa que vejo que ela quer fazer com a sua vida, mas ela não vai roubar a nossa alegria, a nossa paz, pelas decisões que são delas. Pensa por um momento num assunto que angustia você, que entristece você. E você conversa e fala com o marido, fala com a esposa, fala com um colega de trabalho, comenta com o vizinho. Até quando? Essa é a pergunta, até quando? Não tem problema nenhum você falar. A pergunta é, até quando? Abra sua Bíblia gentilmente em Josué, capítulo 1. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. Desde o início, sentíamos forte a sua presença. E Ele vai curar corações, vai curar mentes, vai curar corpos, vai curar a sua alma. E nós voltaremos transformados para casa, abençoados. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Até aqui a palavra do Senhor. Moisés havia sido levado por Deus. O Senhor decidiu que o seu ministério findara, que a sua vida nesse tempo tinha chegado ao seu termo. E os filhos de Israel choraram a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. E o Senhor não interferiu. É justo você chorar por uma perda importante. É natural, Deus nos fez assim. Quem é a pessoa que, perdendo um amigo, não se entristece? Qual a pessoa que, perdendo o seu líder espiritual, não fica abalado? Israel havia perdido o seu líder, o seu referencial. E eles choraram Moisés 30 dias. E o Senhor deixou que chorasse. Então, se você chora alguma perda, pode ter sido de qualquer natureza, é certo que você faça. E até é bom para a saúde que você faça. Atípico é você não chorar. Anormal é não chorar. Quando papai faleceu, eu não chorei. E nunca chorei. Isso é mal. Isso não é saudável. Isso não é bom. Não é certo. Eu não achava que ele ia passar naquele dia. Eu me despedi dele, achando que dali 3 dias eu veria outra vez. Eu estava muito tranquilo. E quando voltávamos para a nossa cidade, nós tínhamos viajado em 70 quilômetros, a Polícia Federal nos parou. E o policial disse: você é Enéas? Eu falei: sou. A sua família telefonou, seu pai faleceu, é para você retornar. Aquilo foi um baque, irmãos. E até agora eu não me recuperei daquilo, ficou aquilo. E eu sei que me ouvindo aqui há pessoas que tiveram perdas importantes, perdas significativas. Pode ser em outras áreas, pode ser em outros assuntos. E você tem chorado e tem lamentado e não há nada de errado nisso. Mas há que ter um limite. Há que haver um limite. E para alguns será nesta noite. Eremafar, touque anai de remas, tuique assai. O Senhor vai mudar a sua estação. E será inesquecível, porque você dirá: quando terminou o inverno, terminou também o inverno da minha alma, porque você lembrará que amanhã começa primavera. Como é que você fecha um ciclo tendo Moisés como líder? E ainda por cima você é quem deve sucedê-lo.
Como é que faz isso? O homem que falou com Deus. Nós poderíamos teologizar sobre isso, ou teologar, se você preferir. Não, mas a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, e nós poderíamos entrar nisso e nunca mais sair de dentro desse salão. Mas o próprio Deus, defendendo Moisés, disse: se houver profeta, eu falarei com ele por sonho, por palavra. Não é assim com meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. Eu vou deixar isso para você resolver num outro lugar. Como que substitui alguém assim? Pela mão dele, irmãos. Ele levantava a mão e a praga vinha sobre toda a terra do Egito. E pela oração dele, a praga era removida. Como que se sucede? Como que você dá sequência ao ministério dessa magnitude? O homem que abriu o mar. Aleluia. O homem de Deus parado lá com o cajado estendido. Porque o Senhor tinha dito: por que você clama a mim? Estende o teu cajado, fende o mar ao meio. E ele creu que era possível. Estendeu. Ficou lá. Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou lá, mas ele creu, vai fender o mar. O Senhor falou. E de repente, começou a soprar. A Bíblia diz que soprou um vento oriental toda aquela noite. Fendeu o mar ao meio. O povo do Senhor passou. Como que você substitui uma pessoa dessa? Depois fica lá no monte com o Senhor 40 dias, 40 noites, não come pão, não bebe água e recebe do dedo de Deus a lei de Deus escrita sobre a pedra. É justo que Josué estivesse abatido, talvez até em depressão, esvaziado de todas as forças, exaurido. Olha que peso, irmãos, que responsabilidade. Olhando a multidão e a multidão olhando para ele, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer agora? Tem dias na nossa vida que as pessoas à nossa volta ficam esperando, o que ele vai fazer? O que meu pai vai fazer? O que meu marido vai fazer? O que meu pastor vai fazer? Num dia assim, irmãos, pode acontecer de alguém ficar desanimado, as expectativas se frustrarem todas, porque parece impossível dar continuidade à vida diante de tal perda. E aí você pensa, o que eu faço? Eu dediquei a minha vida para esse casamento. Acabou. Eu dediquei muitos anos a esse casamento, talvez os melhores anos. Esse que é o pior. Os melhores anos foi naquele casamento que naufragou. Os melhores anos naquela carreira eu investi, eu estudei, eu me esforcei, eu pesquisei, eu me graduei, eu corri atrás. E aquela carreira acabou-se. Como que você vai levantar da cama amanhã? Essa é uma pergunta filosófica. Por que saímos da cama? Fala a verdade. Você sabe que diante de você tem problemas, tem desafios, tem contas a pagar, problemas a resolver, questões pendentes. Como que sai de um estado de perda? Nós podemos olhar então como que Deus agiu com isso. Em primeiro lugar, Deus respeitou a humanidade de Josué. Aleluia. Lembre disso, foi o Senhor que criou você.
O Senhor criou você lá na galeria, que eu mal te enxergo, mas o Senhor criou você. O Senhor criou você. Ele sabe que você é gente. O Evangelho não veio restaurar nada mais, só que também nada menos que a nossa humanidade. Nós somos gente. Às vezes alguém pode olhar para alguém e pensar que é um anjo. Nós usamos essa terminologia, porque espiritualmente é assim que se designa. Mas tiradas todas as aparências, removidas todas as interfaces, o que sobra é gente. Ali tem um ser humano. E esse ser humano que é Josué, ele está falido. Deus olhou para ele. Deus sabia, ali está uma pessoa, ali tem gente. Deixa ele chorar. Chorou 30 dias. Se eu fosse analisar ele, eu diria que Josué está com depressão profunda, tristeza profunda, expectativa nenhuma. Mas Deus estava olhando para ele. Deus está olhando para você. Reiteradas vezes, quando eu leio as Escrituras, eu percebo Deus olhando o indivíduo na terra. Eu acho isso tão maravilhoso, que Deus na sua glória, olha lá da beirada. Eu poderia citar nomes das Escrituras, mas não é do meu feitio, mas a história da Bíblia é essa, de Deus olhando uma pessoa. O salmista disse: quem é o homem para que o estimes tanto? Oh, aleluia! Nós nem sabemos, irmãos. Pode ser que Deus reuniu toda essa assembleia nesta noite para achar uma pessoa aqui e dizer: eu vou curar você. Eremafar. Aleluia! Talvez você diga: para que essa palavra? Eu estou bem, meu marido está bem, meus filhos estão bem. Por que esta palavra? Talvez você não sabe. Deus pode ter nos reunido para achar um perdido aqui e dizer: eu estava cuidando de você. Essa é a tua noite. Aleluia. O Senhor viu Moisés, o Senhor se compadeceu e o Senhor deixou que ele chorasse. Mas passados 30 dias, o Senhor apareceu para Josué e disse: ó Josué, meu servo Moisés é morto. Quem que não sabia que ele estava morto, irmãos? Todos sabiam. O texto é claro, Israel tinha chorado ele nas planícies de Moabe 30 dias. Para que falar isso? O que Deus pretendia com isso? Josué, meu servo, é morto. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo assim: Josué, agora dê esse assunto por encerrado. Quem sabe mais alguém aqui nesta noite está vendo o inverno indo embora da vida de alguém. E chegando a primavera, o calor, o sol. Eu nunca esqueci o testemunho da irmã Claudete. Ela disse: irmão, eu cresci numa favela, num lugar onde vendia todo tipo de droga. Meu marido era também das correrias, e eu conheci ele. Ela disse: eu não sabia que a vida era colorida, eu não sabia. Eu via o mundo em preto e branco, em escalas de cinza. Eu achava que a vida era assim, eu achava que a paisagem era assim. A irmã Claudete disse: e o dia que eu aceitei Jesus, e aquilo foi maravilhoso, eu voltei para a casa do culto, era noite, dormi maravilhosamente bem. E no outro dia, quando eu saí na calçada, disse ela: oh, os passarinhos cantam. Quem que não sabe que passarinho canta?
as flores são coloridas. Ela ficou maravilhada. Porque nós olhamos o indivíduo de fora, Deus conhece o coração, Deus está vendo aqui pessoas para quem a vida é em preto e branco. Ele está dizendo: vou virar a estação, o sol da justiça vai raiar, vai brilhar, a flor vai nascer, o rio vai se mover, você saberá que a vida vale a pena, pode sair da cama, pode se animar, pode se alegrar. Aleluia, aleluia. Moisés morreu, já acabou. Eu e a pastora acompanhávamos uma irmã durante muitos anos, nossa amiga, pessoa querida. Ela só fazia reclamar do marido. Nós íamos à casa dela com bastante regularidade, ela só reclamava do marido. E às vezes o marido junto com a gente, e ela presencialmente falando mal dele, atacando ele na nossa frente. Um dia eu fiquei constrangido, depois particularmente chamei a irmã e falei: irmã, por favor, me respeite seu marido. Eu fico constrangido, não faça mais isso, ou eu não volto mais à sua casa. Eu só falava mal dele, reclamava de tudo. Porque eu vou divorciar, e divorciou. E depois de divorciada, o marido casou com outra mulher, deu aquela casa para ela e cuidou dela, era uma pessoa que tinha condições. E nós voltamos lá. Qual que era o assunto dela? O marido mesmo que foi embora, irmão, já divorciou, já casou com outra, já a vida dele já seguiu, mas ela ainda está lá atrelada numa experiência ruim. Você não caminhará para o novo enquanto ficar amarrado naquilo que tem que ficar para o passado. Você não caminhará para a nova vida. Era isso que Deus estava tratando com Moisés. Moisés, você já chorou, o teu choro é justo, está correto. Só que agora acabou. Está na hora de levar a vida para frente. Aqui nessa igreja, há alguns meses, eu me uni com uma irmã em oração sobre um assunto. Ela queria trabalhar numa empresa, e nós oramos, eu orei por ela, e lembrava dela em oração. Até que um dia eu chamei ela e disse: irmã, eu vou fixar até tal dia do mês. Se a empresa não te chamar, nós vamos considerar como não a resposta de Deus. Os irmãos entenderam? Porque notadamente quando um crente diz assim: irmão, Deus respondeu a minha oração, quando fala isso, essa é a resposta positiva. Como se dizendo não, Deus não estivesse respondendo. Não também é resposta. Nós não gostamos disso, mas não também é resposta. Você tem coragem de falar isso? Diga: não também é resposta. Abra por favor Deuteronômio capítulo 3. Nós te adoramos, Senhor. Erema route afar, tenema sou que alá. Ó Deus, acha, Senhor, o perdido, o aflito, Pai, da tua casa. Deuteronômio capítulo 3, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Porque Moisés havia se irado e ferido a rocha, quando era para ele falar com a rocha. O Senhor disse: você não entrará na terra prometida. Porque
Eu falei para você, era para você falar com a rocha, você bateu na rocha, você não vai entrar. Era para você me glorificar. Irmãos, você bater numa rocha, fala a verdade, e sair água já é uma maravilha. Mas a pessoa ímpia, a pessoa em rebelião contra Deus, vai dizer que já tinha um veio ali que quebrou, que não sei o quê. Deus queria que Moisés olhasse para a rocha e falasse: rocha, dá água. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu não quero, irmãos, que vocês ignorem que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e que todos beberam de uma mesma água espiritual, de uma mesma rocha, porque a rocha que os seguia era Cristo. Ali não era uma pedra qualquer, ali era Cristo. Era para ele falar: dá água para a rocha. Imagine, aí não tem conversa, irmão. No meu coração nesta noite, a minha oração é: Senhor, dá água para o teu povo. Libera água para esta igreja. Dessedenta a alma aflita, dessedenta a alma angustiada. Aleluia. E Moisés ora ao Senhor: Senhor, eu quero entrar. O Senhor falou: não, eu quero entrar, não. Até que o Senhor diz: basta, não me fales mais neste negócio. Não também é resposta. Olha 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo tem uma experiência semelhante. 2 Coríntios capítulo 12. Engrandecido é o teu nome. O versículo 7 diz assim, 2 Coríntios 12, 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: minha graça te basta. Encerrou o assunto. Paulo, o apóstolo, orou 3 vezes. Um dia o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta. Não também é resposta. Deus disse não para algumas pessoas. Você continua e está triste, está frustrado. Lembre disso. Não também é resposta. Às vezes, quando nós temos um impedimento, nós acreditamos a Satanás. E pode ser que seja. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Vem curar mesmo, Senhor. Vem desfazer, ó Deus, toda seta maligna. 1 Tessalonicenses 2, 18, Paulo, escrevendo à igreja da Tessalônica, disse: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Aqui nós não temos uma fala, eu já vou mostrar que o Espírito Santo às vezes também não fala. Porque alguém poderá dizer, é porque a pessoa que está aflita, ela tenta achar uma explicação para continuar amarrado no passado sombrio. E o Senhor quer quebrar essa amarra e libertar você para a primavera que Ele trará sobre a tua vida. Aleluia! Para você saber que foi o Senhor que fez, mas para isso é preciso cortar estas cordas. Então alguém pode dizer, mas lá o Senhor disse não, falou não para Moisés, falou basta para Paulo, mas para mim ele não falou nada. Bem, aqui Satanás também não diz nada, mas impede o avanço da viagem missionária. Mas o Espírito Santo às vezes também não fala nada. Abra lá gentilmente Atos 16. Glórias ao nome de Jesus.
Atos 16, verso 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não falou nada, mas não permitiu. Às vezes é Deus que tem um outro plano. Deus tem um outro propósito. Eu quero dizer uma coisa: o plano de Deus é infinitamente melhor que o teu. Incomparavelmente melhor do que o teu. Eu já orei, eu falei: Senhor, eu queria fazer isso, não deu certo, mas eu confio, Senhor. O Senhor tem algo muito melhor. Muito melhor, mas você está amarrado, você está preso numa situação de perda, de trauma, de fracasso, de vergonha. Quem sabe o seu ministério está estagnado, você diz: é porque eu pequei, e aí você fica lembrando das coisas erradas, e você já confessou, Jesus já te perdoou, mas você está preso lá. É que o pastor não sabe onde é que eu vivia, nem me interessa. Jesus deu a vida por você. Jesus deu a vida por você. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Você já falou com o Senhor, você já contou para Ele. Confia nele, crê, caminha para frente. Frequentemente eu lembro de papai contando a história de um homem que, sentado na sua canoa à noite, ele remou durante muito tempo, mas ele tinha a impressão que não saía do lugar. Ele remava com força, mas não caminhava, não progredia na sua trajetória. E quando as primeiras luzes da manhã clarearam o lugar, ele percebeu que a canoa estava ainda amarrada lá na margem. A corda foi soltando. Ele no meio do rio rema, 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 rema. O apóstolo Paulo, ele disse: eu não vou ler, só vou ler aqui que eu anotei. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão diante de mim. Paulo foi acusado de roubar o dinheiro da igreja. Você não acha isso textualmente, é só você ler as entrelinhas. Paulo quis casar, a igreja se levantou, ele falou: gente, que é isso? Só eu e Barnabé, não podemos nos fazer acompanhar de uma senhora irmã como Cefas e os outros apóstolos? Uma parte da igreja dizia: você não é apóstolo. E ele falou: é verdade. Eu sou como um abortivo, eu nasci fora do tempo, mas eu trabalhei mais do que os outros. E se eu não sou apóstolo para alguém, para vocês eu sou. Olha, uma alma curada, uma pessoa que tem a sua identidade em Cristo. Eu não sei por onde você andou, mas você não está mais lá. Você está aqui. Jesus achou você. Aquele era um lugar terrível de perda, de vergonha, de pecado, de transgressão. Você não pertence mais àquele lugar. O Senhor trouxe você para cá. Aleluia. A Escritura tem uma promessa maravilhosa que diz: aquele que começou em vocês a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai aperfeiçoar essa obra na sua vida. Aleluia. Você ainda não está pronto? Diga para quem está perto: eu não estou pronto ainda.
Eu também não estou. Se alguém aqui acha que eu sou legalzinho, você nem sabe o que o Senhor vai fazer comigo. Eu vou ficar irreconhecível. Aleluia. Levanta-te agora. Está lá em Josué 1, nosso texto base. Levanta-te, pois, agora. A palavra de Deus para você nesta noite é: levanta-te agora. É hoje, é aqui, é nesta noite. Você pode dizer: depois que eu fizer o tratamento, eu vou me levantar. Em janeiro, no culto de passagem de ano, eu posso me levantar? Pode, você pode escolher a data que você quiser. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: levante-te agora. Anime-se agora, mova-se agora e passa esse Jordão. Supera o obstáculo, atravessa, passa por cima. Quem tem experiência com igreja sabe, às vezes na família alguém faz uma coisa errada e quem é bom sai. Eu já vi isso acontecer numerosas vezes. Quem é bom sai, o justo sai. E alguém pode perguntar: mas o pastor fica dando atenção para o errado. É que o errado escolheu o lugar certo e o bom escolheu o lugar errado. Eu não sei quem é você na tessitura lá da tua família. Eu não sei quem é você na colcha de retalhos de que se constitui a tua casa. Uma coisa eu sei: você escolheu o melhor lugar e não vai ser tirado de você. Não vai ser tirado. Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Não vai ser tirado. Você escolheu estar aqui todo atrapalhado, todo confuso, perdido. O Senhor te achou. Você escolheu a boa parte. O melhor lugar do mundo, aos pés de Jesus. Não tem lugar mais alto que os pés de Cristo. Não tem lugar melhor que os pés do Senhor. Você escolheu estar aqui. Isso não será tirado de você. Você vir aqui significa que você está dizendo: eu sou a parte errada, eu sou o que fiz errado, eu preciso de um Salvador. Eu tenho uma boa notícia: Jesus está aqui. Ele é o Salvador. Ele é. Aleluia. Só depois que deixamos o fardo para trás é possível levantar. Irmãos, o fardo é muito pesado, irmãos. Se fosse abrir oportunidade, quantas pessoas aqui? Na minha profissão, irmãos, que eu exerço uma parte do meu tempo fora do púlpito, é tantas pessoas que querem suicidar, irmãos. É uma coisa assustadora. Por que alguém pensa isso? O fardo é muito pesado. O fardo é muito pesado. Parece que não tem jeito, parece que não tem solução. Mas o Senhor da igreja disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vós o meu jugo. Aleluia. E aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês vão achar descanso. Você vai conseguir se levantar. O Senhor disse: Moisés, Moisés morreu. Levante-se. Atravessa esse Jordão. Atravesse. Aquele emprego, irmão, já foi, não deu certo. Esquece lá, já foi. Mas era uma oportunidade maravilhosa, mas não deu certo, acabou. Aquele casamento, era o casamento perfeito, acabou. Irmãos, como pastor, um dia eu ouvi uma história terrível.
Eu não consegui achar uma solução. Era uma família que a coisa complicou tanta. Foi a primeira igreja, melhor, a segunda igreja que eu servi como pastor. Uma história que até hoje me afeta. Eu só orei com eles, irmãos. Às vezes é tão pesado, é tão complicado, você não consegue sair de um lugar. Mas o Senhor nos deu uma palavra inspirada nesta noite para dizer: esse assunto morre aqui. Levante-se, atravesse o Jordão. Aleluia. Há uma coisa fantástica nessa história, irmãos. Porque, de fato, Moisés é um líder incomparável, ele é inigualável. Inclusive na história humana, você não achará uma pessoa que se compare a ele. Mas quando nós lemos a história, nós percebemos que Moisés, ele conquista apenas 2 reinos. O reino de Og e o reino de Sion, Bazã, e o reino dos amorreus, 2 reinos. E esse Josué que estava aqui esfrangalhado, que não sabia o que fazer da sua vida. Se você ler o capítulo 12 de Josué na sua casa, você pode olhar. Lá tem a lista, sabe quantos reinos ele conquistou? 31 reinos. Aquele homem que estava numa depressão profunda, que parecia que o ministério era impossível, que ali findavam as suas esperanças. O Senhor disse: esse assunto morreu, levante-se, atravesse o Jordão, conquiste. Não somente isso, o Senhor disse: passe você e todo esse povo, porque você fará eles herdarem as bênçãos que eu tenho prometido para eles. Tenha certeza, você nunca está sozinho. Mesmo que você ache que está sozinho, você nunca está. Alguém está olhando para você. Você está inspirando alguém. Alguém se inspira em você. Eu não era um bom aluno. A minha experiência de escola é ruim. Os irmãos já ouviram, eu contei aqui já 2 vezes. Eu tinha certeza que eu era burro. E não vou hoje recontar essa história. Mas naquele ambiente de fracasso, de perda, reprovei. Meus colegas foram todos para frente, eu fiquei. O colégio queria me devolver para o 5º ano, eu estava no 7º. Eles queriam me trazer de volta 2 anos. A professora de inglês um dia ela me chamou e falou assim: Enéas, o que você tem? Eu falei: não sei. Ela não era evangélica. Ela falou assim: eu tenho um filho chamado Samuel. Quando eu olho para você, eu penso, o dia que o Samuel crescer, eu queria que ele ficasse igual a você. Você inspira alguém. Alguém está olhando para você. Aquele Josué que estava ali, o Senhor disse: você atravesse o Jordão e faça esse povo atravessar também. Quer saber mais uma coisa? Você pode ser a resposta de oração de alguém. Quando o nosso irmão, que já está na glória com o Senhor, o pastor Gerson, chegou na Venezuela para iniciar uma igreja lá, e ele estava instalando a luz no lugar onde iam começar os cultos. Uma senhora veio lá e falou: moço, o que você está fazendo? Ele falou: estou ligando a luz elétrica. Para quê? Ele falou: porque aqui vai ser uma igreja. A mulher começou a chorar, começou a glorificar a Deus. Ela falou assim: há anos aqui em Maracaibo eu falava: Senhor, traz um pastor para o nosso bairro, traz um pastor. E agora o Senhor mandou um pastor lá do Brasil, lá de Santa Catarina, para plantar uma igreja aqui.
O Senhor disse, Josué, esforça-te. Se você olhar no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, o Senhor 3 vezes diz, esforça-te, esforça-te. Por quê? Natural não será, fácil não será, normal não será. Há uma lei da física chamada inércia. Fala da propriedade que tem os corpos de permanecerem no seu curso e na sua velocidade, a menos que uma força externa atue sobre aquele corpo. Se ele está parado, a tendência é ficar parado. Se está em movimento, a tendência é continuar na mesma velocidade, na mesma direção. Para que um corpo saia do seu lugar, há que uma força externa atuar sobre ele. Esta noite, o Espírito de Deus está atuando sobre você. Está atuando sobre a sua vida. Aleluia. Ponha-se em pé, igreja querida. Se a equipe da mídia tiver aquela fotografia que eu reservei, pode colocar por gentileza. Amém, o ministério pode vir. Que bom que você ficou comigo, Caleb, você é uma bênção. Irmãos, a Oriana nunca foi de flores. Eu gosto de planta, ela também gosta, só que ela não consegue. E eu dava plantas para ela, morriam, aí eu dei cactos, morriam também. Que eu falei lá na floricultura, isso há muitos anos, começo de casamento, moço, uma flor aí que não precisa fazer nada. Falou cactos, aí morria também. Mas ela perseverou. E ela plantou uma amoreira. Fala que não é Deus purinho. Irmão, frutificou. Eu disse a Oriana, Deus está mudando uma estação na tua vida. Deus está mudando, linda, uma situação, uma estação na sua vida. O Senhor fecha essa conversa com Josué dizendo: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu não conheço uma promessa mais linda de Deus do que dizer que Ele vai com a gente por onde nós formos. A Cris, vamos cantar uma canção. Vou pedir para a irmã Cris, o ministério, cantar uma canção. E você que veio nesta noite e você crê que Deus vai mudar a sua estação. Eu não sei qual área da sua vida. Quem sabe os lugares que você viveu, os lugares de perda, de pecado, de escândalo, eu não sei, de falência moral, financeira, espiritual, não me interessa. Mas você crê que esta é a sua noite. Deixe seu lugar enquanto eles cantam e venham para cá. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites
Aleluia. Aceite que o Senhor interfira. Ore no seu coração agora, diga: sim, Senhor, interfira. Quebra as correntes que me prendem a uma vida de fracasso, de miséria, de perda, de experiências ruins, de traumas, de vazio existencial, vazio espiritual. O Senhor te achou. O Senhor te achou. O Senhor te achou. Aleluia, aleluia. Deus ama você. Deus ama você. O inverno da tua vida tem far. Acaba hoje, junto com o inverno material, junto com o inverno físico, vai o inverno espiritual, vai o inverno existencial. Aleluia, o sol da justiça está resplandecendo. Você consegue sentir o calor queimando sobre as tuas costas agora? Você consegue sentir o teu coração sendo iluminado agora? Há uma lâmpada sendo acesa dentro de você. Aleluia, eu quero convidar aquela irmã ali, vem aqui, querida. A senhora, vem cá. Eu não tenho a força do pastor Elienay. O pastor Elienay ora por um monte de gente. Eu às vezes fico olhando, ele vai embora orando. Eu vou orar por ela aqui, por mais um. E o Senhor vai estar curando você ao mesmo tempo. Mesmo tempo. É tão importante que você seja curado esta noite. É tão importante que Deus toque a sua vida, como se a tua vida dependesse disso. E ela depende disso. Aleluia, receba cura agora, receba cura. Depressão, eu te repreendo. Espírito maldito da depressão, eu te repreendo. Vai embora, vai embora. Pânico vai embora, medo vai embora, angústia vai embora, tristeza profunda vai embora. Pense um instante, pense agora só um instante. A vida vergonhosa que você levou, a vida errada que você levou, pense nela agora, porque é a última vez que você pensará nela. É a última vez. É a última vez. Você não é aquele lugar, você não é lá onde você esteve. A tua identidade, ela procede de Cristo. Aleluia! Pense a última vez as coisas erradas que você fez, porque é a última vez. Jesus está curando você. Jesus está curando você. Ó Senhor, o teu amor está derramado. Teu amor está derramado, cura esta mulher. Eu não conheço a história dela, não sei os caminhos dela. A verdade é que nem lembro o nome dela. Eremafar, Toukiafar. Orando por ela, eu oro por cada mulher aqui, Senhor. Por todas as mulheres que vieram à frente. Eu declaro a cura no nome de Jesus. Declara a libertação em nome de Jesus. Todo trauma, toda sequela, toda perda está sendo desfeito agora. Está sendo desfeito agora. Aleluia. Volte ali, querida, desça ali. Continue aqui ainda, continue um pouco. Seja curado. Fica limpa deste teu mal. Fica limpa deste teu mal, em nome de Jesus. Olhe, Senhor, estas irmãs que estão aqui. Há tantas necessidades, há tantas orações. Só o Senhor poderia ouvir tantas histórias. E o Senhor está fazendo isso justamente agora. Está curando estas mulheres. Ó Senhor, pessoas jovens aqui, meninas jovens, que traumas são esses? Que feridas são essas? Que feridas são essas? Eu estou curando em nome de Jesus.
peço para os irmãos, os homens, olhem para mim um instantinho. Essa semana, quando Deus gerava esta palavra no meu coração, eu falei para a Oriana: o ano passado eu tive uma perda. Eu nem posso falar porque é ridícula. Eu nem posso falar. Se um homem tivesse me contado, eu ia falar: seu frouxo. Eu ia falar. Se não tivesse acontecido comigo, eu ia dizer: seu frouxo, para de frescura. Aconteceu comigo. Eu achei que eu ia morrer, que a minha vida, irmão, nem dá para contar porque é um negócio ridículo. E eu sei, irmãos, que às vezes alguém olha para você, barbudo, grandão, fortão, parece que você é inatingível. Mas você carrega traumas, carrega dores, carrega perdas aí, que só o Senhor sabe. Eu quero dizer para você: Deus ama você. Deus ama você. Sinta-se curado nesta noite. Sinta-se tocado pelo amor de Jesus. Sinta-se curado nesta noite. Aleluia. Vem cá, querido. Ó Jesus, enquanto eu oro por este irmão tão querido, eu peço que o teu amor se derrame sobre ele. Tudo aquilo que o homem não pode fazer, que o Senhor faz. Verta o bálsamo, Jesus, verta o bálsamo. Cura a ferida. Cada irmão nesta hora, cada varão, sinta-se abraçado por Jesus nesta noite. As feridas estão sendo curadas, estão sendo saradas. As emoções estão sendo tratadas. Não pode chorar na frente da esposa, claro que não, não faça isso. Seja macho, não faça. Mas aos pés de Jesus você pode. Aos pés de Jesus você pode. O Senhor cura as mulheres, mas Ele cura os homens também. Ele me curou. É um negócio terrível, irmão. Falei para a Oriana esses dias, eu pensei naquilo, quase voltou, irmão. É um negócio horrível. Eu sei do que eu estou falando. O Senhor está curando você. O Senhor está dizendo: aquele assunto acabou. Morreu, morreu. Aquilo acabou, finda. Acaba hoje. Não tem mais continuidade. Levante-se, levante-se, levante-se. Levante-se. Atravesse esse Jordão. Vence esse obstáculo. Supera esta dificuldade. Você fará a tua família herdar estas bênçãos. Aleluia, aleluia. Você achava que aquilo era o máximo. Oh, você achava que era o máximo. Mas foram 2 reinos. O Senhor está dando 31 reinos. Ou seja, Ele tem algo melhor para você. Ele tem algo maior para a sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou pedir para o ministério gentilmente começar a cantar do começo e canta mais uma vez. Você fique aqui, não vai embora, fica aqui um pouquinho. Aleluia. Acredite, é hora de vencer. Mais um minuto, Ele está curando você. Essa força vem de dentro de você. A palavra do hino é profética. Você pode até tocar o céu se crer. Aleluia. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Alguém gostaria de vir orar aqui pelo seu marido, sua esposa, seu amigo? Enquanto o ministério canta, venha.